Os desafios da vida cristã. Meu nome é Vitória. Meu nome é Laura. Eu passei muito tempo da minha vida para aprender a depender de Deus. Já quebrei tanto a cara para entender que não devo viver do meu jeito. Hoje eu pago um preço por tantas escolhas erradas que fiz na minha vida. Penso que se eu tivesse dado ouvidos a Deus, tanta coisa seria diferente na minha vida. Recentemente vi um bebê recém-nascido no colo de sua mãe e pensei, por que não somos assim diante de Deus, totalmente dependente dele? Me lembro do texto bíblico que fala da videira, que é Jesus, e nós devemos ser os ramos, ou seja, para que a vida tenha de fato sentido, temos que depender de Deus. Hoje eu entendo que não é que Deus é orgulhoso, que a gente viva só para Ele, mas na realidade, só Ele sabe da nossa vida, mais do que a gente mesmo. Hoje eu aprendi que depender de Deus é entender que, do jeito dele, é melhor. Eu não sei o que é melhor para mim, mas Deus sabe. A nossa caminhada cristã é como parar em um posto de gasolina e encher o tanque. É isso mesmo. Sabemos que precisamos de Deus, pois Ele supre cada área da nossa vida. Mas se observarmos um carro, veremos que ele só funciona se tiver combustível. E por isso é que ele precisa abastecer sempre que necessário. Na nossa vida cristã é da mesma forma. Nós precisamos nos abastecer em Deus, aprendendo a ser totalmente dependente dele. Quando julgamos ser autossuficientes espiritualmente, nossa vida começa a sofrer uma queda. E essa é inevitável, caso não voltemos à realidade da nossa dependência. Deus é o nosso Criador. Não podemos viver sem Ele. Mas Ele passa a ser, em muitas vidas, um Deus limitado pelas vontades dos homens. É como se Ele estivesse dentro de uma lâmpada mágica. Somente nos momentos de aperto, esfregamos essa lâmpada e clamamos pela ajuda dele. Mas, no geral, conseguimos fazer as coisas por nós mesmos. Muito bem, irmã Flávia. O apóstolo Paulo viveu essa verdade ao escrever lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. Por nós mesmos não somos capazes de pensar coisa alguma, como se fosse algo que partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E ele completa o seu raciocínio, dizendo que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E, finalmente, ele completa dizendo: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E essa verdade que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deus não pode ser limitado em nossas vidas. Ele deve ser inteiro, supremo, fonte de alegria, fonte de força e fonte de vida. Quando começamos a nos julgar independentes e o colocamos de lado, Ele simplesmente aceita a nossa decisão, pois Ele é Deus e não um tirano que quer apenas mandar. Porém, perdemos
o que temos de mais importante, a proteção do nosso Pai. Não existe sentido de vida sem o Senhor à frente. É Ele que deve sempre conduzir os nossos passos. Portanto, devemos depender de Deus para sermos o que somos hoje e também o que seremos amanhã. Irmã Maílson, sem dependência de Deus e comunhão com Ele, não adianta templos cheios, roupas bonitas, Bíblia debaixo do braço, cantar, tocar, pregar, seja o que quer que for. Deus deve ser a fonte de qualquer ação nossa. Por fim, o cristão deve viver pela fé e não pelo que ele vê ou tem. Ele deve depender de Deus e não dos recursos que Deus pode dar a ele. Para o cristão, o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. O nosso provedor é Deus. Dele vem o nosso sustento. É Ele que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. É Ele que nos dá a saúde, a inteligência, a capacidade de trabalhar. Tudo que temos vem dele. Portanto, dependamos de Deus e não das coisas de Deus. Pai querido, imploramos que nos ensine que sem Cristo nada podemos fazer. Que esta verdade esteja cravada em nosso coração e nos leve a um estado de perante humilhação, onde nos alegramos profundamente em sermos nada, para que o Senhor seja de fato tudo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Os desafios da vida cristã.